Let's turn to book of Joshua, Abramos no livro de Josué, chapter 1. capítulo 1. And verse 1. Capítulo 1, versículo 1. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river of Euphrates, all the land of Hittites, and to the great sea, toward the going down and the sun, shall be your territory. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. No man shall be able to stand before you all the days of your life, as I was with Moses. So I will be with you, I will not leave you, nor forsake you. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their father to give them. Versículo 6 do capítulo 1. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. And these are the words for the moment. Esses são os versículos por enquanto. Now, as you know that this is the conference devoted complete for the one book, which is the book of Joshua. Como vocês sabem, essa conferência ela está totalmente dedicada a um único livro, e esse livro é o livro de Josué. Now, last year, this time, we have only accomplished half of it. E ano passado, nesse período, nós conseguimos cobrir metade do livro. So we have completed 11 chapters. E à época completamos 11 capítulos. So this year, we will start from chapter 12 all the way to 24. E este ano desejamos começar no capítulo 12 e chegarmos até o 24. Now the reason we divide into these two parts A razão pela qual dividimos o livro nessas duas partes is because of what happened in the last year this time. Deve-se ao fato do que aconteceu nesta época no ano passado. Now, as you know that there were 32 blood moons in last almost 2,000 years. Como os irmãos sabem, houve 32 luas de sangue nos últimos 2.000 anos de história. And this year we'll have 2 blood moons. Neste ano haverá 2 luas de sangue. And it should be the last 2. E devem ser as últimas 2. So last year we tried to come to the Word of God.
Ano passado procuramos ir à palavra de Deus. we want to ask, what does that mean? Now we do have blood moons in the feastal time of Israel. E nós desejamos perguntar à luz da palavra de Deus qual era o significado dessas luas de sangue na história de Israel. Now last year, Passover and the tabernacle. No ano passado, as festas eram da Páscoa e dos Of tabernáculos. course, they have full moon. Eles tiveram essas luas de sangue. However, the moon turned into red. Então não apenas eram luas cheias, mas eram luas de sangue, porque se And tornaram this vermelhas. year, again, you have 2 full moons. E este ano, mais uma vez, haverá 2 luas cheias. And Passover and also the tabernacles. E se darão nas mesmas festas da Páscoa e dos tabernáculos. So in 2 consecutive years, you have 4 blood moons. Então, ao longo de 2 anos consecutivos, houve 4 luas de sangue. Now, this is data we obtained from NASA. Esses dados nós obtivemos da NASA. However, NASA did not give us the interpretation. Mas a NASA não é capaz de nos dar a interpretação. Because what happened in the past, O que aconteceu no passado? actually it had occurred 8 times. O que aconteceu no passado aconteceu 8 vezes. Now, every time, 2 years. E em cada ocasião foram 2 anos. 2 consecutive years. 2 anos consecutivos. 4 blood moons. Em que se deram 4 luas de So sangue. in last 2,000 years, altogether, we have 32 blood moons. Então significa que nos últimos 2.000 anos de história houve 32 luas de sangue. So for that reason, we thought that probably it's proper to us to share something, about this blood moon. E por isso achamos que era adequado compartilhar alguma coisa a respeito dessas luas de sangue. So we took half of the time of last year. E com isso nós tomamos metade do tempo do ano passado. So that's why we have not enough time. That's why we have to accomplish this book this year. E assim nós não tivemos tempo para concluir o estudo de Josué no passado, desejamos fazê-lo este ano. But actually, this year we don't need so much time. Mas este ano nós não precisamos de tanto tempo. So again, probably we should have a continuation of the 32 blood moons. Então, possivelmente, esse ano nós também devêssemos continuar o assunto das 32 luas de sangue, Because there is yet one more to come. porque ainda há um par para vir. Now, this is the last of 32 moons in the last 2,000 years. Essa é a última das 32 luas nos últimos 2.000 anos de história. So, in the coming tabernacles, Então, nessa festa dos tabernáculos que se we aproxima, all will witness another blood moon. todos nós testemunharemos uma outra lua de sangue. Then after that, it will conclude the 32 blood moons in the past 2,000 years. E com isso se concluirão os 32 luas de sangue dos últimos 2.000 anos de história. So I think probably it's right for us to continue what we have shared last year on the blood moon. Então me parece adequado dar prosseguimento àquilo que começamos ano passado, compartilhando a respeito dessas 32 luas de sangue. So if Lord willing, we try to divide our time like this. Então, se o senhor permitir, gostaríamos de dividir o tempo da seguinte maneira. Now, in the evening session, we still continue to share on the book of Joshua. Nas sessões da noite, continuaremos no livro de Josué. But during the daytime, especially the morning hours, Mas no dia, especialmente de manhã, so we will devote those sessions exclusively for the 32 blood moons. dedicaremos aquele período exclusivamente ao estudo das 32 luas de sangue. Now, as you know that the last Passover, Você sabe que na última Páscoa, probably it was most sad Passover people of Israel has gone through since the rebirth of nation of Israel. é possível que tenha sido a Páscoa mais triste pela qual o povo de Israel passou desde que eles se formaram, ou reviveram como nação. Right before that, Logo depois you daquilo, know, Netanyahu, he went to the Wailing Wall and to weep. então Nadael foi até o Muro das Lamentações para lamentar, para chorar. In the eve of Feast of Purim. Ali na véspera da noite do Purim, And you know da the festa do story. Purim. You know the story of Purim. Você sabe a história do Purim. And people of Israel was on the verge of being destroyed completely by Haman.
o povo de Israel estava às portas da destruição por Amã. And we know that story. Conhecemos a história. And because Esther said, if I die, I die. Mas a rainha Esté disse, se eu perecer, pereci. The whole thing began to turn. E depois dessas palavras, tudo deu uma reviravolta. But now, after so many years, E depois de tantos anos agora, once again, people of Israel, they feel that they're almost like in the time of Esther. o povo de Israel se sentiu mais uma vez como nos dias de Esther. So Netanyahu has to go to the Congress. Netanyahu teve que ir até o Congresso Remember to make that historic speech. para fazer aquele discurso histórico. Now the reason is very simple. E a razão é simples. Now because you know that at that time, government of the United States and other power tried to have a deal, nuclear deal with Iran. Naquela época, os Estados Unidos e outras potências mundiais tentaram fazer um acordo nuclear com o Irã. Now you know that modern Iran is just Persia in the past. Sabe que o Irã de hoje é a Pérsia do passado. So Iran is the modern version of Persia. Ou seja, o Irã é a versão moderna da Pérsia. And for the spiritual leader of Iran, E para os líderes espirituais do Irã, they make determination want to wipe out Israel from the map of the world. eles haviam determinado varrer Israel do mapa do mundo. And they even claim that now for this purpose, for this plan is non-negotiable. E eles disseram que esse plano não havia negócio, eles não negociariam esse plano, não mudariam de ideia. Can you imagine that history repeats itself? Você imagina que a história se repetiria? And probably in the rest of the world, we never feel the threat as felt by the people of Israel. E é possível que o resto do mundo não tivesse sentido aquela ameaça que o povo de Israel sentiu. But anyway, now you know that Netanyahu had to have a risk. Agora, Netanyahu, ele teve que arriscar. He knew that because somehow he bypassed White House, now there will be some kind of consequence. E como ele não consultou a Casa Branca, ele imaginou que haveria consequências. So that's what happened before the Passover. E foi isso que aconteceu logo antes da Páscoa. But now, when we near the Passover, Agora, ao aproximar da Páscoa, now you know the situation. You know what happened. você sabe o que aconteceu. Because of Netanyahu went to Congress, Pelo fato de Netanyahu ter ido ao Congresso. and the U.S. government thought that probably Netanyahu will have no chance to become the prime minister again. E os líderes americanos imaginaram que ele não teria mais chance de se tornar o líder mais uma vez. So in the media there was a rumor Netanyahu has no chance. Então, circulou pela mídia de que Netanyahu não teria mais chances. But to their surprise, Mas para a surpresa deles, Netanyahu came back again. Netanyahu, ele voltou. And then you can imagine the chief staff of White House. Então, aquelas pessoas principais ali da Casa Branca. He even went out and said, Então, ele foi e disse: now, the occupation of Palestine by Israel ought to stop. a ocupação da Palestina por parte de Israel tem que cessar. This was never the tone from the government of the United States. Esse nunca havia sido o tom utilizado pelo governo dos Estados This Unidos. is the tone you heard every day in land of Palestine. Esse era o discurso que se ouvia na terra da Palestina, So never before, mas nunca antes. Israel and the United States, Israel e os Estados Unidos, as far as the government are concerned, no que diz respeito ao governo, their relationship being reduced to the frozen degree. então sua relação ficou muito fria. Now before, Antes, you know, all Israel knew that he has no friend in the United Nations. todo Israel sabia que eles não tinham amigos nas Nações At Unidas, least you have the one friend. mas eles tinham um amigo apenas, So besides him. que estaria sempre do seu lado. But unfortunately, Mas, infelizmente, this only friend esse único aliado no longer there anymore. não mais estava ali por So eles. if you listen to the speech in the Congress, Então, se você prestar atenção ao discurso lá no Congresso, Netanyahu said, Netanyahu disse: if there is necessary, se for necessário,
Israel will stand alone. Israel se colocará sozinho, estará de pé sozinho. Israel was never so lonely after the rebirth of nation of Israel. Israel nunca esteve tão só desde que renasceu enquanto nação. Remember, this Passover Essa Páscoa was most tragic, most sad Passover after the rebirth of the nation of Israel. foi a Páscoa mais trágica e mais triste desde os dias do renascimento da nação de Israel. When they celebrate Passover, Quando eles celebravam a Páscoa, they saw a full moon eles viam uma lua cheia upon Mount of Olives, sobre o Monte das Oliveiras, upon Mount of Moriah, sobre o Monte Moriá. same full moon. É sempre a mesma You lua cheia. expect in every Passover. Era a lua cheia que eles esperavam contemplar em toda a Páscoa. However, Contudo, this year nesse ano, they discover that moon turned into blood. descobriram que aquela lua se havia tornado como de sangue. That's the last Passover. Essa é a última Páscoa. Now there is yet one more to come, which is tabernacle. Mas há mais uma lua de sangue a acontecer, Now, e isso é na festa dos what tabernáculos. do you expect? O que você espera? Now you know that recently we just heard the news. Sabemos que recentemente ouvimos as notícias. Finally, there was a deal, nuclear deal between United States and Iran. Finalmente houve um acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã. And also some of the Western power, including China, was with it. E também outras potências, inclusive a China, estavam com eles. Now, President Obama wanted to have a legacy. O presidente Obama queria deixar um legado. He had to leave something in history. Ele quer deixar alguma coisa para a história. Obamacare, definitely he thought he should be one of them. E, Obama, what? Obamacare. Obamacare. O Obamacare. Yeah. O plano de saúde do Obama é certamente uma das coisas que ele desejava deixar para a posteridade. And gay marriage is another one. E outra é o casamento gay. And then Cuba is another one. E reatar relações com Cuba, mais outra. Who can turn history? Quem pode virar a história? In the last many years, Nos muitos anos que se passaram, Iran always point to United States as a great Satan. Irã sempre indicava, apontava os Estados Unidos como sendo o grande Satã. is small Satan. E Israel era o pequeno Satã. Think about it. When they are still making the deal between these two parties, Então, enquanto ainda estavam fechando o acordo entre esses dois lados, even 4 days before that deal, so-called deal, até mesmo 4 dias antes desse acordo, when the supreme leader of Iran gave the speech, quando o líder do Irã deu o discurso, pronunciou o discurso, you know, all these people, they shout, death to America, death to America. então as pessoas todas ergueram suas vozes e clamaram morte à América, morte à Tell América. me, in history of mankind, Diga-me se na história da humanidade do you have such atmosphere when the two parties is engaged in some kind of deal or some kind of agreement? quando dois lados que estavam prestes a fechar um acordo. But anyway, brothers and sisters, now, according to Obama, he thought that this definitely is one of his legacies. De qualquer maneira, o Obama achou que esse era um dos legados que ele deixaria. So, according to the Constitution, he has to hand the whole thing to Congress. Então, de acordo com a Constituição, ele precisava ceder a direção ao Congresso. So, Congress will make a detailed examination within 60 days. Para que o Congresso examinasse nos detalhes esse acordo em 60 dias. Now, when you sign contract, Então, ao assinar um contrato, you have to be very careful. você precisa tomar muito cuidado, The devil is in the details. porque o diabo está nos detalhes. If you are not careful enough, Se você não tomar or you cuidado, say, I never read it. você, eu nunca leio. But in the deal, you know that people know how to squeeze those sentences into it. Mas você sabe que quando se faz um acordo, as pessoas espremem certas coisas nos detalhes. So of course now it's up to Congress to examine the whole thing. Então agora caberia ao Congresso examinar esses detalhes. So 2 months means it will take everything
to the middle of September. Então, esses 2 meses que o Congresso tem, né, isso nos leva à metade de setembro. Right after September, that's the Tabernacle Feast. E é exatamente quando se dará a festa dos tabernáculos. Now we know Sabemos, this feast, essa festa, definitely they will see a full blood moon. nessa festa, eles mais uma vez verão uma lua cheia. What does that happen? What does that mean? E o que significa isso? Last Passover, Que na última Páscoa, Israel had been forsaken by the government of the United States. Israel havia sido abandonado pelo governo americano. Now everybody knows. Todo mundo já sabe disso. That's why it's a full blood moon. E todo mundo contemplou aquela lua de sangue. Now, what happened in the next 2 to 60 days? E o que será que acontecerá nos próximos 60 dias? Now, of course, if Congress say no, Claro, se o Congresso disser não, things become very complicated. então tudo ficará complicado. Now, if Congress agree, Mas se o Congresso americano concordar, so what does that mean? o que significa isso? Means nation of Israel Significa que a nação de not Israel only forsaken by the government of the United States, não terá sido abandonada apenas pelo governo dos Estados because the Unidos, Congress represents the people of the United States. porque o Congresso representa o povo dos Estados Unidos. So their decision is the decision of the people of the United Em States. outras palavras, a decisão do Congresso é a decisão do povo dos Estados Unidos. So, brothers, now things yet to come. Então, essas coisas que estão para vir. So then we'll go back to the Word of God. Para isso, nós desejamos voltar à palavra de Things Deus. become quite clear now. E algumas coisas ficam muito claras agora. Because this year is almost gone. Este ano já quase passou. Now, why 32 blood moons in the past 2,000 years? Por que houve 32 luas de sangue nos últimos 2.000 anos? Why 16 moons in the first 1,000 years? 60? 16. 16. Por que houve 16 luas de sangue nos primeiros 1.000 Another anos? 16, another 16 moons in another 2,000, another 1,000 years. E outras 16 luas de sangue nos seguintes 1.000 anos. Did God try to say something? Será que Deus está tentando dizer algo? Yes, we see something from heaven. Sim, alguma coisa vemos no céu. Just like a Christmas star. É como aquela estrela de Natal. Like those wise men. Somos como aqueles magos que vêm do They Oriente. saw the star. Eles viram a estrela. Most likely 3 stars in one line, so make as if a star, very bright star. Possivelmente eram 3 estrelas que estavam alinhadas e, portanto, parecia uma grande estrela. Now that's happened before the birth of Christ. Isso aconteceu logo antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Now remember, this is data from astronomy, this from the science. Lembre-se que esses aqui são dados da ciência, But you need an interpretation. mas é necessário a interpretação. And because of that E interpretation, por causa da interpretação, wise men, the scientists, they dare to do the one brave experiment in history. aqueles sábios, eles ousaram fazer um experimento muito ousado na história. They have a theory, Eles tinham uma teoria, but they want an experiment. mas eles queriam a Now experiência. what is theory? Qual que é a teoria? They don't have theory. They don't have theory. Eles não tinham uma teoria. Only one day when they read a book of Numbers. Mas um dia, ao ler o livro de Números, So now when they read that prophecy, ao lerem a profecia, the star will come out from Jacob. então uma estrela sairá de Jacó. Now that's still no clue. Então isso não é uma dica. Now we know that the star has something to do with Jacob. Sabemos que a estrela tem alguma coisa a ver com Jacó. But following, because this is the point. Esse é um ponto. And then following phrase is the scepter come out from Israel. Mas aí tem uma frase seguinte que diz: e o cetro sairá de Israel. Now scepter means someone on the throne. Agora, o cetro sempre aponta para alguém sobre o trono. So if you combine these two verses together, Agora, ao combinarmos esses dois versículos, a king of Jews was born. temos que um rei dos judeus nasceu. This is the message. Essa é a mensagem. Do you understand? Você If compreende? you only have phenomena given by NASA or by sign, that's only a sign.
Se você tiver apenas os dados da NASA ou da ciência, isso é simplesmente um sinal. Only through the word you have the interpretation. Mas somente pela palavra você pode ter a interpretação. That's the Lord's first coming. Essa foi a primeira vinda do Senhor. Now, after wise men, they discover that. Depois que aqueles magos descobriram isso, They are so sure their theory is correct. eles estavam tão convencidos de que sua teoria estava certa, They dare to make experiment. que eles ousaram fazer um experimento. They prepare the camels. Eles prepararam os They camelos, prepare gold and prepare myrrh and frankincense. então se muniram de ouro, incenso e mirra They took almost 1 year. e levaram quase um ano. It's a long journey. Era um trajeto muito longo. Many difficulties. Havia muitas dificuldades. Many sorrows. Havia muitos pesares. Many discouragement on the way. Havia muito desencorajamento pelo caminho. Finally, Mas they finalmente came to Jerusalem. chegaram a Jerusalém. Finally, E they finalmente came to Bethlehem. chegaram a Belém. And that star appeared again. E mais uma vez aquela estrela apareceu. Thank the Lord. Graças ao Senhor. This most brave scientific experiment has done in the church of mankind. Esse experimento foi o melhor experimento, mais ousado, bravo, corajoso feito em toda a história da humanidade. And then Jesus was born in Bethlehem. E sabemos que o Senhor Jesus nasceu em Belém. Same thing, brothers. É o mesmo agora. Before irmãos. the Lord's second return. Antes da volta do Senhor, If you study the sixth seal, ao estudar os 6 selos, you will find 4 blood moons. encontrará 4 luas de sangue. In other words, Em outras palavras, now only when we come to the end time, somente ao chegar ao final dos tempos, and normally four blood moons is nothing special. normalmente a lua de sangue não é nada de especial. This is a lunar eclipse. É um eclipse lunar. Happens so often. Acontece toda hora. But remember, Mas lembre-se, it is very rare é muito raro if in 2 consecutive years que isso aconteça em 2 anos consecutivos. and you have blood moons Então você tem as luas de sangue and just fall into the Passover and Tabernacle. e não somente isso, mas coincidem com as festas da Páscoa e dos tabernáculos. Only 8 events. Isso aconteceu somente 8 vezes. Last year and this year Ano passado e nesse ano. is the 8th one. E esse ano é o 8º. Next time, probably 500 years later. A próxima vez seria daqui a 500 anos. Do you think the Lord will wait for another 500 years? Você acha que o Senhor aguardará outros 500 anos? So, brother, sister, especially young people, Então, irmãos e irmãs, especialmente os jovens, you had to be ready. você precisa estar pronto. You are most privileged. Você tem grande privilégio. If the Lord returned now, Porque se o Senhor voltar agora, what does that mean? o que isso significa? Because He will come and rapture us. Ele virá nos arrebatar. So, in other words, Em outras palavras, you are not waiting for graves. você não espera o túmulo, You are waiting to be raptured. mas você aguarda o arrebatamento. I think no generation like your generation. Nenhuma geração é ou houve como a sua. Now, brothers, how can make you wake up? Agora, como fazer para você despertar? So we feel that if Lord willing, Então nós sentimos que se o Senhor we permitir, will use the morning sessions. desejamos utilizar as manhãs Try to explain to brothers and sisters what happened so far. para explicar aos irmãos o que aconteceu até este ponto. Last year until this year, Então, do ano passado até este ponto deste many ano, things happened. muitas coisas ocorreram. But gradually message become clear. E aos poucos essa mensagem tem se tornado Because clara. these 8 events, these 32 blood moons, Aquelas 32 luas de sangue, all connected with the history of Israel. todas estão intimamente relacionadas à história de Israel. So that's why it happened in their feastal days. Por isso que essas luas de sangue foram observadas durante as suas festas. But now it leaves us to study the history. Agora cabe a nós estudarmos a história. When reading the history, E ao lermos a história, now we begin to have a fully understanding. começamos a ter uma compreensão melhor, What's completa. the purpose of God toward Israel? Qual é o propósito de Deus para com Israel? And what is the purpose of God
toward the church of Christ. E qual é o propósito de Deus para com a igreja de Cristo? Again, I say, Mais uma vez eu repito, especially young people, you were born into a very, very important generation. vocês jovens, vocês nasceram numa geração muito importante. This is probably the golden opportunity for many of you. Essa aqui é uma oportunidade de ouro para muitos de vocês. So, brothers and sisters, Irmãos, live longer. viva, Live longer. Viva mais. Wait for the Lord's return. Espere, aguarde a volta do Senhor. Don't spoil your body. Não estrague seu corpo. Don't give the body as an instrument to the sin. Não ofereça seu corpo como instrumento do pecado. Don't weaken your vessel. Não enfraqueça o seu vaso, Your body is waiting for the return of the Lord. porque o seu corpo aguarda a volta do Senhor. Then He will take us up. Então ele nos levará para cima. In less than 1 nanosecond, Em menos de um nanosegundo, we will all be transformed. todos seremos transformados. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, I do have a burden. eu tenho um encargo So, for this time together, para esse período em que estamos probably juntos. it's wise for us to devote the morning time just to this matter. Me parece que é sábio dedicarmos as manhãs para este assunto. There is no other opportunity. Não teremos outra For oportunidade, the talvez, coming conference, porque a próxima conferência already passed the year. já o ano terá passado. So now probably is a good time for us to conclude the 32 blood moons. Então, essa é a oportunidade, uma boa oportunidade para concluirmos o estudo sobre essas Now, 32 if you luzes de did sangue. not come last year, Agora, se você não veio ano passado, actually you will miss much. você perdeu bastante. Because in the morning we will do some kind of review Mas você não perderá tudo porque faremos uma revisão de manhã, for you to catch it up. para que você possa recuperar e I think resgatar. this is very important. Eu creio que isso é muito And if Lord importante. willing, we hopefully, after the conference, E se o Senhor permitir, depois da conferência, the book in English or in Portuguese should come out quickly. um livro em português ou inglês estará disponível em breve. So let's pray for that. Então oremos por isso, That the Lord really can gain what He wants. que o Senhor possa ganhar aquilo que Ele deseja. So this is the morning session. Essa será amanhã, a sessão da manhã. Now in the evening, Mas de noite, definitely we will concentrate in Book of Joshua. sem dúvida, nós nos dedicaremos ao livro de Josué. As you know, Book of Joshua is very difficult to study. Como você sabe, o livro de Josué é muito difícil de Some estudar. people feel so dry. Algumas pessoas se sentem tão secas. So last year we only explained the first half, E ano passado explicamos a primeira metade, but it's easier half. mas é a metade mais fácil. So this year is next half, Este ano nos cabe falar da segunda metade, but more difficult. mas é a metade mais Now, difícil. I will explain why it's more difficult. E eu vou explicar por que é mais difícil. Because that's exactly important. That's exactly the position of Joshua. Porque essa é precisamente a posição de Josué. Now, the position of Book of Joshua in the whole Bible A posição do livro de Josué na Bíblia is like a pivot. é como um pivô. Very important position. Tem uma posição muito chave. Do you see that? It concludes the books before Book of Joshua. Então, ele conclui os livros que vieram antes. In other words, Em outras the palavras, message given in Genesis, a mensagem dada em Gênesis, Exodus, no Êxodo, Leviticus, em Levítico, Numbers, em Números Deuteronomy. e em Deuteronômio. Now, remember, these messages are not just independent. Essas mensagens não são independentes. Only when you come to Book of Joshua, Mas somente ao chegar ao livro de those Josué messages become clear. é que essas mensagens se tornam claras. Do you understand? Actually, the first 5 books of Moses Os primeiros 5 livros de Moisés is the key to the understanding of this book, Joshua. são a chave para compreendermos o livro de Josué. So that's why that position is important, because if you look at the earlier books, E a posição desse livro é tão importante porque ao contemplarmos os when primeiros you livros, come to the book of Joshua, ao chegar ao livro de Josué, it's to conclude everything. vemos que há uma conclusão. Now, in the book of Genesis, No livro de you Gênesis, saw some light você foi capaz de ver alguma luz in terms of
Abraham, no que diz respeito à vida de Abraão, Isaac, Isaac, Jacob, Jacó and Joseph. e também José. All individuals. Todos são indivíduos. But now in book of Joshua, Mas no livro de Josué, everything is corporate. tudo aqui é corporativo. Now it's no longer Abraham. Não se trata de Abraão, It's the descendants of Abraham. mas são os descendentes de Abraão. Now, not formally, it was experience of Abraham individually. Antes, o que lemos é a experiência individual de Abraão. Now it is collect experience of whole people of Israel. Mas agora vemos a experiência coletiva de todo o povo de Israel. So how do you explain their story? Agora, como explicar a sua história? The key is with their forefathers. A chave da história deles está com seus antepassados. One is individual, another one is collective. Por um lado, temos o indivíduo, por outro lado, o coletivo. With us, the same thing. E conosco é assim também. Today, you have experience before the Lord individually. Hoje você tem uma experiência individual diante do Senhor. But when you gather together with the saints, Mas ao se reunir com os santos, gather as the body of Christ. você se reúne como corpo de Cristo. All the experience is collective. E toda experiência passa a ser coletiva. No doubt, individually, you know the love of God. Não há qualquer dúvida que individualmente você conhece o amor de Deus. But Paul said, Mas Paulo disse individual is too small. que o indivíduo é muito pequeno, It take all the saints mas requer todos os santos to know the depth, to know the height, to know the width para, of the love of para Christ. conhecermos a altura, a profundidade e a largura do amor de Cristo. You need a larger vessel to have that experience. Você precisa de um vaso mais amplo para ter essa experiência. So, brothers and sisters, Irmãos, sometimes you do have a wonderful então, experience, às vezes você tem uma experiência maravilhosa, only individually, mas é só individual. but you are too small. E você é muito pequeno. God had to provide a much bigger vessel called the church. O Senhor teve que prover um vaso muito maior, e se chama igreja. And then you discover with all the saints, now we begin to know that how the love of Christ can be compared with the great ocean. E agora, juntamente com todos os santos, podemos compreender como que o amor de Cristo se parece como um grande oceano. So do you see that one in Old Testament, one in the New Testament? Então vemos que esse um caso no Antigo Testamento também há um caso no Novo Testamento. So when we read this book and then immediately prepare the territory for the New Testament. Então, quando lemos o livro de Josué, nos sentimos preparados para o Novo Testamento. All right, now that's book of Joshua. Esse é o livro de Josué. Because there are several books before it. Há vários livros que vieram antes dele. He concludes the whole story. Então, por um lado, ele conclui toda essa Now história, the message becomes fuller. mas agora a mensagem pode prosseguir. But one message. É uma mensagem apenas. The principle applied to Abraham is the same principle applied to the people of Israel. E a mesma mensagem que se aplicava a Abraão era aplicado também ao povo de Israel. You never separate them, brothers. Essa história nunca pode ser So, separada. in other words, Em outras when you palavras, study the book of Joshua, ao estudar o livro de Josué, you discover actually this is the repetition of 5 books of Moses, observamos que há como que uma repetição dos 5 livros de Moisés, but in a larger way. mas de forma mais ampla. See, brother, sister? Vocês percebem? Now, in a corporate way, De uma forma corporativa. Same vision. É uma mesma visão, but now much, much bigger. mas agora é dada de forma muito mais It ampla, takes abrangente. all the people of Israel Agora é necessário todo o povo de Israel to experience every inch of the land. para ter experiência em cada um das polegadas daquela In terra. other words, Em outras palavras, we are able to appreciate the unsearchable riches of Christ. somos capazes de apreciar, de experimentar as insondáveis riquezas de Cristo. So that's the meaning, that's the position of Joshua. Essa é a posição e o significado do livro de Josué. So most likely the first 11 chapter explain that. Então, muito provavelmente, os primeiros 11 capítulos explicam isso. So now this time during the evening sessions, Durante as noites, as sessões da noite, we will come to the 12 chapters all the way to 24. nós desejamos, começando do capítulo 12, chegarmos até o capítulo And 24. then after you read it, you feel very dry.
E depois de ler esses capítulos, você talvez se sinta muito seco. You don't think you get anything out of it. E você diz, eu não estou conseguindo tirar nada But daqui. wait, just wait. Mas espera um pouquinho. Because this book is in a very important position. Porque esse livro está numa posição muito especial. Not only to conclude all the message before that. Ele não tem o papel apenas de concluir toda a mensagem que veio antes dele. It is the gateway to open the whole way for many books to follow. Mas é aquela porta de passagem para abrir o caminho para muitos outros livros que ainda virão. Do you understand? Você compreende? Without book of Joshua, Sem o livro de Josué, you are not able to understand Judges. você não consegue entender o livro de Juízes. You are not able to understand Ruth. Você não entende Ruth, First, Second Samuel. nem primeiro nem segundo Samuel, First, Second Kings. ou primeiro e segundo Reis, Third and Second ou Chronicles. primeiro e segundo Crônicas. Do you understand? Você compreende? So in order to understand this portion, A fim de entendermos essa porção, you know the message is hidden in Ruth, in Judges, and also in First King and Second Kings. a mensagem está escondida lá em Ruth, em Juízes, primeiro e segundo Reis. In other words, Em outras palavras, now when you come to the book of Joshua, ao chegar ao livro de Josué, this is only the beginning. é só o começo For you to understand Ruth and also another books. para compreender Ruth e outros livros mais. So because of that, Por isso, you discover você there descobre is a thread, golden thread, que há aquele fio de ouro from Genesis all the way to Revelation. que começa em Gênesis e se estende até o Apocalipse. And book of Joshua to open, to conclude the things before. E o livro de Josué conclui os livros que vieram antes, But open the gateway for the books afterward. mas também abre o caminho para os livros que se seguem. So, brother, sister, in order to understand them, Então, irmãos, para compreender, you have to touch a little bit about book of Judges. é necessário tocar um pouco o livro de You have to touch a little bit Juízes, about book of Ruth. também um pouco do livro de Ruth, And you have to touch a little bit about Samuel. e também Samuel. And then you understand Então compreendemos why, when they divide their inheritance por que ao repartirem a sua herança, in such a wonderful and beautiful way. eles o fizeram daquela forma tão maravilhosa. If you read your Bible as if it's nothing you can see. Se você simplesmente lê a Bíblia, às vezes tem a impressão que não há nada para ser visto. But remember, brother, sister, Mas lembre-se, you can't miss any pieces. você não pode perder nada, nenhum If you pedacinho. miss that pieces, Se você perder aquele the pedacinho, book of Ruth is a closed book to you. o livro de Ruth será como um livro fechado. Book of Judges is a closed book to you. E o livro de Juízes também será um The livro whole Old fechado. Testament become a closed book to you. E todo o Antigo Testamento será fechado para Those você. unbelievers, Aqueles incrédulos, even rabbis, até mesmo os rabinos, they understand each book. eles compreendem cada livro, They never how to make the link. mas eles não conseguem elencar, ligar um ao outro. So now you see, brothers. Então agora vocês Now, compreendem book of Joshua was in such an important position. que o livro de Josué está numa posição tão importante. It's a position that you can conclude something before. É uma posição que conclui algo que veio antes, And you open the gateway for the things to follow. mas também é uma posição que abre o caminho para aquilo que vem a So seguir. in the next section, Então, na próxima sessão, I try to explain even more to you. eu vou tentar explicar um pouco mais. And now when we really come into the study, E quando efetivamente entrarmos no it estudo, becomes very, very interesting. então isso se tornará muito interessante. Now, these 4 maps are most important. Agora, esses 4 mapas são muito importantes. Actually, you need 7 maps. De fato, vocês precisam de 7 mapas. Because without map, it's almost impossible. Sem os mapas é quase impossível. Now, unfortunately, you find some Chinese there. Infelizmente, há alguns detalhes em chinês. But now, last year we already promised you. Mas no ano passado já prometemos. We wish somebody can translate that, can take Chinese away. Nós prometemos que alguém tiraria o chinês Now you can put Portuguese very simply. e ser substituído pelo português. So what we can do is this. O que podemos fazer é o seguinte. This is only basic. Isso é muito básico. If assim. you do not have iPad, iPhone, nothing high tech,
So this is the basic. Então, se você não tiver nenhum eletrônico, você pode utilizar o impresso, que é muito básico. In the process of study, we also always refer to it. Então, ao estudarmos, sempre faremos referência a esse material. But really, if for your study, Mas, antes do seu estudo, actually we have 7 maps. nós temos 7 mapas. And 3 maps are colored. E 3 deles são coloridos. Now, you cannot print if a print is very ugly, like Agora, this. se você imprimir, vai ficar horroroso, igual esse. So if you really want to see something more beautiful, you have to wait tomorrow to have a link, and everybody try to put something in your iPhone or iPad. Então, mas se você esperar até amanhã, haverá um link disponível por meio do qual vocês poderão baixar esses documentos para o seu tablet, o seu Now, iPad. other people, only they can do is with this basic. Agora, se você não tiver como fazer isso, você pode se virar com esse documento But básico. also, this is a good request. Mas há também um bom pedido If aqui. you are highly technical, Se você tem muita now habilidade you know it's técnica, very easy to take Chinese away and put Portuguese there. você sabe que é muito fácil remover o chinês e colocar o português. So if someone of you want to receive the challenge, Então, se alguém aceitar o desafio, why don't you do it for the sake of everybody? por que você não faz isso para todos nós? So when we receive that thing, Então, quando nós recebemos and then isso, we can give your link again, nós podemos dar o seu link para todos. and all Chinese character will be gone. E todos esses caracteres chineses So I serão think história. we live in such an age, high-tech age. Então, nós vivemos numa era tão So let tecnológica. us do the experiment this time. Vamos fazer essa experiência Okay? dessa vez. For those who have a iPad or iPhone or something similar, you have something colored. Alguém que tiver o eletrônico, então baixe a versão colorida. For those who are allergic to computer and you can only stick with this. Aqueles que têm alergia aos eletrônicos, pode ficar no papel. But take this with you. Mas, por favor, traga o Very papel consigo. important. É importante. Because normally, most likely, we won't go through the text. Porque provavelmente nós não passaremos por todos os textos. Because text is too dry. Because you know all the name and you don't know where is where. O texto é muito seco, às vezes são muitos nomes e não sabemos onde que eles ficam. Now, fortunately, I have been many of places. Mas felizmente eu pude estar em vários desses I have lugares. stepped on that ground. Eu pus o pé nesses I lugares. know roughly what happened. Eu tenho uma ideia do que aconteceu. So we will try to explain to you. Então eu vou tentar explicar para você. So this is very important reminder. Então esse aqui é um lembrete muito So importante. okay, now we should be able to rest for 15 minutes. Agora nós vamos ter um intervalo de 15 minutos. And come back sharp, please. Por favor, irmãos, não podemos demorar, Ok, ok? let's- Então, 15 para as 9, sem falta, todos de volta aqui.